Quando você crê, quando você acredita, todo o seu cérebro está sendo trabalhado para que aquela crença se torne real. Quando você crê, você está ativando também o seu sistema límbico cerebral, que é onde moram todas as suas emoções, a percepção do eu sou, do eu sinto. Aquilo que pode acontecer de melhor, não é que aquilo vem para você. Você simplesmente vai para aquela frequência onde aquilo existe. O movimento de cada planeta, se ele fosse visto, o desenho dele forma mandalas, você sabia disso? Então, todos esses movimentos planetários, eles nos influenciam aqui, mas da mesma forma nós influenciamos os movimentos planetários. Não há nenhuma energia que vem de graça, sem que essa energia também receba algo de volta em troca. Foi por meio dessa minha experiência de quase morte que eu me conectei muito mais com os sons. Era uma mistura de vozes masculinas e femininas que eram entoadas ali. Então, para onde eu fui foi para um outro estado dentro da minha mente. Em consciência minha, era muito tempo, mas aquele tempo da Terra se passaram 5 minutos. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pelo seu play no nosso reencontro aqui no Agora é Você Podcast, o único podcast que só fala de você. Você já sabe disso daí, né? E por falar em você já percebeu ou você sabia que tem coisas que você não ouve, não enxerga, não sente, mas a sua alma sente, a sua alma percebe, sem que você perceba conscientemente? Já pensou nisso? Ah, Pardini, você está ficando louca. Tô não. Quem vai explicar para você sobre isso é ela, que é neurocientista musical, psicanalista, hipnoterapeuta também, criadora do método Neuromusic. Olha que legal, bacana isso, hein? Ele une neurociência, música e alma. Bacana, é para transformar estados emocionais. Ela também é autora do best-seller Coisas que a gente faz e põe tudo a perder. Você vai conhecer daqui a pouquinho e vai querer adquirir. Ela é palestrante e o mais importante, assim como você, ela é a minha convidada desse instante. Bem-vinda, Drica Gomes, querida. Tudo bom? Prazer estar aqui, maravilhoso. Agradeço muito pelo convite de estar aqui no seu podcast, que eu sei que é um podcast diferenciado, né? É aqui onde a gente fala de saúde mental, de alma, de coração, né, de mente. Então, estou muito feliz em estar aqui, participar com você e com o seu público. Muito obrigado. Então, vamos lá. A gente estava falando aqui agora para as pessoas que tem coisas que elas não enxergam, não ouvem, mas a alma sente. Então, já que a alma sente, é possível curar uma pessoa através de sons, Drica? É possível curar. Essa cura, Pardini, por meio do som, é algo que toca na alma, né? Você falou aí a princípio, né, aquilo que a alma ouve, aquilo que a alma escuta. As músicas que nós ouvimos diariamente, elas trazem um banco de informação para dentro do nosso cérebro. Esse banco de informação que vem para dentro do nosso cérebro, ele é carregado de ondas. Então, quando nós falamos de ondas, nós falamos de som. E o som que penetra pelo nosso córtex auditivo, né, passa ali por todos os processos, transforma em sinais elétricos, porque ali na cóclea, que é onde nós temos ali a entrada do som, é por ali que se transforma em sinais elétricos. Então, são esses sinais elétricos que fazem com que o nosso cérebro entre em estado de harmonia, de serenidade, de paz, mas é claro, dependendo da música que a gente ouve. Entendi. E é esse o estado de harmonia e de paz
que faz com que as nossas células se harmonizem, as nossas células se equilibrem. E a partir daí o corpo todo começa a vibrar em harmonia. É por isso que vem a cura. Se inicia pelo cérebro, pela produção de neurotransmissores, como a serotonina, a ocitocina, a dopamina. Esses neurotransmissores é que vêm trazer frequências adequadas para o nosso corpo, para nossas células, para que todas elas funcionem em equilíbrio, né? O que se chama na medicina de homeostase. Então, esse equilíbrio no nosso corpo é que faz com que nós tenhamos saúde, com que a gente consiga vibrar melhor, porque tudo é vibração, né? O universo é vibração, o universo é energia. E essa energia, ela vem com o som, ela vem com a música, mas depende da música que se ouve. E de onde vem esse conhecimento, Drica? Olha, esse conhecimento do som é tão antigo, Pardini, porque vem lá desde os povos hindus, desde o Egito e depois da Grécia. Quer ver lá? Na época dos hindus, eles chamavam de Nada Brahma. Nada Brahma, som de Deus. O Nada Brahma, que é o som de Deus, eles entoavam cânticos, que são mantras, dentro de estruturas de pedra. E aquelas estruturas de pedra, elas tinham algo ali de especial, porque ecoava, é como se tinha um certo som que fazia um eco diferente, especial, e esse eco fazia com que o som vibrasse de uma forma ainda mais intensa e profunda. Então eles entoavam mantras já naquela época, e esses mantras que eles entoavam era para cura, era para saúde física, mental e espiritual. Isso dos povos hindus, hein? Depois vieram os egípcios. E os egípcios tinham lá os sacerdotes, né? Os sacerdotes egípcios, eles tinham uma harpa que eles tocavam. A gente até consegue ver essas figuras lá, representadas lá naquelas grandes muralhas do Egito, que tinham os sacerdotes com harpas, e eles tocavam essas harpas, além de trazer uma cura mental, uma cura física, trabalhavam também com a mente transcendente. Então, aquelas pessoas que ficavam naquele som ouvindo tinham expansão de consciência, Pardini. Não. E essa expansão de consciência desses povos era para que eles pudessem, por meio dessa expansão, alcançar o que nós chamamos de realidades paralelas. Então, eles iam lá, visitavam essas outras realidades, isso tudo na mente, né? Porque é uma expansão mental. Sim. Então, conseguiam viajar até esses outros pontos de realidades paralelas e por ali eles traziam conhecimento para a realidade presente deles. Nossa, que louco isso, hein? Então, você vê, já naquela época existia. Agora, é verdade que os sons alteram as formas geométricas da matéria? Alteram, sim. O som, ele tem uma especialidade, que é a simática. A simática, ela faz o seguinte, a tecnologia mesmo do som, é a força do som, a emanação da frequência do som, que quando ela atinge algum tipo de matéria líquida ou maleável, como areia, como água, vai modificando, formando figuras geométricas. E essas figuras geométricas que se formam são mandalas. São mandalas lindas, maravilhosas. Inclusive as notas musicais. As nossas notas musicais, elas têm essa frequência que quando vibra ali, a simática dessas notas, elas vão se transformando em mandalas diferentes. Por exemplo, a nota Lá forma uma figura, um tipo de mandala. Tá. Dó, Ré, Mi, todas têm uma figura. Essa é a geometrização para que isso se torne matéria. Entendi. Então, o som, quando ele emana em uma forma maleável, que pode ser água ou areia, forma esse desenho geométrico. Entendi. E
esse desenho geométrico, ele vai sendo alterado. Cada som vai formando um. Isso significa o quê? Isso significa que tudo isso molda as nossas células. Pô, muito louco isso. Agora, atenção você aí. Você quer constatar isso que ela está falando? Eu vou falar, ela vai concordar comigo. Vai no, a hora que você tiver um tempinho, vai no YouTube. Procura lá alteração molecular da água em função dos sons. Vai ver que elas formam moléculas em forma de cristal, depois fecha. Parece água viva, um negócio. Isso, Masaru Emoto, inclusive. Ele é o cara, né, o cientista que provou isso. Nossa, é muito legal isso daí. Provou. Agora, eu queria perguntar para você, assim, em relação a realidade da nossa natureza, assim, a natureza. Então, estou falando de árvore, plantas, tal. Quer dizer, os sons da natureza, eles provocam alterações, assim, geométricas em outros corpos que estão, por exemplo, o som do vento, do trovão. Quer dizer que a cada som, tudo na natureza, inclusive nós, sofremos algumas alterações. Sim. E depois volta ao que era. Sim, automaticamente, né? Cada som, por exemplo, o som de chuva, som do canto dos pássaros, esses sons, eles já têm uma frequência específica, que é 432 Hz. Então, todo som da natureza, seja o som da água da chuva caindo, o barulhinho dos grilos, dos sapos coachando, aquele som que, até mesmo o som do trovão, esses sons que emanam da natureza, eles já estão modulados na frequência de 432 Hz. E essa é a frequência que nós emanamos. Nós, o nosso corpo físico mesmo emana. A nossa mente naturalmente emana. Então, quando nós ouvimos esses sons, automaticamente nós entramos em ressonância. Isso significa o quê? Isso significa que nós entramos em equilíbrio com a natureza. Ressonância, gente, assim, só para ajudar ela, é quando você entra na mesma frequência daquele negócio, tá? É a sintonia, é esse equilíbrio que ela está falando. Porque às vezes a gente fala ressonância, consonância, o pessoal confunde com eco e tal, não tem nada a ver, é sintonia mesmo. Tá? Isso, é sintonia, exatamente. É quando a gente entra em sintonia com aquilo que está ao nosso redor. Então, você pode entrar em ressonância com uma música. Então, você está ouvindo uma música, aquela música ela penetra em você de uma certa forma, que te traz um bem-estar, faz com que você até viaje no tempo, né? Tem músicas que fazem isso com a gente. Você viaja no tempo, você vai para um outro espaço-tempo, literalmente dentro da sua mente, com aquelas memórias, né? Daquela música que um dia você ouviu. Então, você entra nesta ressonância, porque é mente e música, né? As nossas ondas mentais entram em ressonância com as ondas da música. E por conta disso, a gente entra num estado de harmonia e de equilíbrio. O som da natureza faz isso. Músicas 432 Hz nos colocam nessa harmonia e nesse equilíbrio. Esteja lá você do jeito que for. Você pode estar ansioso, nervoso, com raiva, mal-humorado, acordou naquele dia, uma sensação péssima de humor e comportamento. Coloca essa música, 432 Hz. Você ouve ali por uns 5, 10 minutos no máximo. Aquilo já modela o teu cérebro, as ondas cerebrais que vão produzir em você serotonina, ocitocina, que é o hormônio da comunicação, das conexões, do amor. Serotonina traz o bem-estar, vai te acalmar. E pronto, é como se fosse uma meditação que você, na verdade, vai estar meditando interiormente no momento que você ouve essa frequência, 432 Hz. Importante lembrar, né? Você deve estar se perguntando, mas onde é que eu vou arrumar isso? Entra no YouTube e joga lá, entendeu? Música, 432 Hz. Aliás, aproveito já que estamos falando de YouTube, a nossa praia. Eu acompanho, gosto disso, né? Então tem umas chamadas frequências de Deus. Sim. Aí 600 e tantos hertz, 900 e tantos hertz. Quer dizer, quanto mais alto a faixa de hertz, mais a gente vai acalmar, ou não tem nada a ver, ou é outra coisa? É porque tem faixas que levam a nossa mente a ondas teta. Tá. E até mesmo a ondas gama, 999 Hz. Só quero acrescentar aqui uma coisa, que quem quiser acessar essas frequências, lá no Spotify eu tenho a minha biblioteca lá no Spotify. É a Neuromusic Drica Gomes. Acessa lá, Neuromusic Drica Gomes. No Spotify tem todas as frequências
tudo explicadinho lá, bonitinho para você ouvir e sentir, né? Então, por exemplo, 999 Hz. Essa é conhecida como a frequência de Deus. Ela leva a nossa mente a um estado de ondas gama. Ondas gama são ondas que levam você assim, como eu falei lá no Egito, que tocavam a harpa e transcendia a mente, né, dos egípcios. Ondas gama tem o potencial de fazer isso. Ela vai trabalhar na sua mente de um modo que você consegue, em estado de relaxamento, olhos fechados, controlando a respiração, você consegue se conectar com partes melhores de si mesmo. Ai, como é que isso funciona, né? Como é que eu me conecto com partes melhores de mim mesmo? Lembra que eu falei que eles se conectavam com realidades paralelas? Sim. Então, é como se você conseguisse se conectar com outras possibilidades suas que são melhores do que essa que você está aqui. E de lá você traz informação, Pardini. Quer dizer, imagine assim imagina aquela imagem do arco-íris, sabe? Vários corpos, né? Desdobramento. E você vai buscar uma daquelas camadas de você. Que estão onde? Bom, estão nesse campo quântico, que aí é uma outra coisa que a gente vai falar. Isso, né? Isso mesmo. Mas, Drica, você trouxe umas imagens aí que eu não quero deixar de exibir. Você falou agora há pouco sobre a cimática, né? Que é o efeito, o lance do geométrico na matéria. Queria pedir para a produção, por favor, ali, colocar aquelas imagens da cimática aí, fazer um breve comentário. Presta atenção aí, pessoal. Olha aí, isso aí, o que é isso aí? Isso, então... Essas são as formas geométricas que aparecem quando se coloca um determinado som. Então, tem uma haste, né? É uma placa com areia. Areia? Areia. Então, tem uma haste que a pessoa coloca ali e faz vibrar uma frequência nessa placa. Conforme a forma que a pessoa faz vibrar essa haste, vai modulando estas formas. Que incrível isso, hein? Se você presta atenção, essas formas elas estão na natureza. Essas formas todas estão na natureza. Tem forma aqui, olha, que parece uma abelha, uma crisálida, o casco de uma tartaruga. É mesmo. Né? Essas formas todas, elas se apresentam na criação de tudo que tem na natureza. Então, tudo que existe na natureza foi criado por meio do som. Olha que demais. Tudo. Tem mais tela aí, ali, a respeito de cimática? Olha aí. Isso Olha aí lá. parece cerâmica portuguesa. Né? Olha que maravilha. A EIOU, olha ali. Que é na água, tá? A frequência dessa vogal. A vibração do A, do E, I, O, U, formam aquelas figuras que são mandalas. São verdadeiras mandalas. Cara. E nisso tudo tem uma matemática que é divina, a matemática que existe aí. Uma matemática perfeita. E olha assim, isso aqui não lembra aqueles vitrais que existem nas catedrais? Sim. Pois é. Será que estão ali por acaso, esses vitrais? Olha a sabedoria antiga que é trazida. Eu tive recentemente na Catedral da Sé, que um vitral que tem lá é muito parecido com essa aqui, católica, que está sendo mostrada, essa primeira. É a primeira do meio aqui, viu, gente? É, a primeira aqui da coluna do meio. Essa daqui é bem parecida com a que tem lá na Catedral da Sé. E essa figura... Por incrível que pareça, nós não ouvimos, mas ela emana daí uma frequência sonora. Então, esses desenhos geométricos, eles emanam frequência sonora, de forma que o nosso ouvido não capta. Só voltando, lembra que eu falei no começo do podcast, gente? Atenção. Sons que você não ouve, coisas que você não vê, mas que a sua alma sente e que você sofre os efeitos, está aí o exemplo. Né? As mandalas, tá aí o exemplo das figuras, como acontece, por exemplo, no lance do pentagrama também, né? Sim, suponho que sim, não? Também, porque é frequência. Nossa, maravilhoso. Então, todas as figuras, elas trazem em si uma matemática, né, embutida, e como é frequência, tem um som, esse som, ele é emanado, essa vibração. E quanto mais bela, né, quanto você vê aí, quanto melhor ela é estruturada, quando você olha mais bonita, mais harmônica é a mandala, isso significa a qualidade do som que vem dali. Maravilhoso. Bom, agora eu vou voltar aqui, pode voltar para a tela de exibição normal ali, eu vou perguntar, estou aqui conversando, atenção, a Drica Gomes, é muito legal o trabalho que ela faz, é um trabalho que
Ela desvenda os mistérios do som, os efeitos do som que você não ouve, mas a sua mente sente, a sua alma também sente. Você sofre os efeitos sem sentir. Se você chegou agora, por favor, permaneça até o final desse episódio. Dá seu like, está curtindo o assunto, dá seu like, porque isso ajuda muito a gente. Se inscreve, compartilha, tá legal? E eu continuo com ela. Se você chegou agora, depois você volte ao começo. Se você não chegou agora, fica aí, que tem coisas maravilhosas aqui também. Para cura, você falou aí a respeito da harmonia e tal. Quer dizer, existe uma frequência ideal, um espectro de frequência ideal de música que cura? Ou isso é para cada caso um caso? Então, tem o 432 Hz. Que você falou. Isso, que é uma harmonia que causa realmente, traz uma harmonia para o corpo inteiro, mente, corpo, estado mental, emocional perfeito. Mas o ideal mesmo, Pardini, é quando essa frequência ela pode ser associada com outras, porque aí se forma um conjunto completo de harmonia. Então, quer dizer, uma pessoa, por exemplo, que esteja passando por uma ansiedade muito forte. Não adianta eu pedir para essa pessoa apenas ouvir 432 Hz. Ela precisa ouvir algo que alivie a dor emocional primeiro, né? Porque a ansiedade traz uma dor emocional. Aí é 396 Hz. Olha só, tudo isso eu prescrevo para os meus clientes como se fosse medicamento mesmo. Só quero lembrar aqui, vou fazer abrir um parênteses, ela trata você com música, tá? Isso é maravilhoso, a gente já trouxe aqui o maestro Marcelo Fagundes, de música binaural, que em breve a música dele estará na nossa abertura também. Quer dizer, não vou tirar a música da abertura não, tá, gente? Eu vou incluir um compêndio aí de visual para caber a música dele, porque faz bem a você que assiste. E a Drica faz esse trabalho também, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso daí. Então pode prosseguir, Drica, você está falando das frequências de cura. Isso. Então, quando associo, né, para alívio de dor, por exemplo, alívio de dor emocional, Pardini, tem que ser 396 Hz. Tá. E aí essa pessoa aliviou a dor emocional, ela precisa trabalhar o mental, 471 Hz. É a frequência que vai ajudar a aliviar a mente, para que 432 tenha efeito verdadeiro. Então, cada um é um universo. Eu preciso entender a dor da pessoa que ela está passando, para eu saber exatamente quais são as frequências que ela precisa. Inclusive música mesmo, né? Porque as músicas têm frequência. Sim. Então, são músicas, são frequências, então é todo esse conjunto aí que é trabalhado na pessoa. E tudo isso trabalhando com as estruturas cerebrais. Tá. Agora, eu te pergunto o seguinte, vou falar um pouquinho de oração. A gente está falando de frequência e o pensamento é uma frequência. Isso. Tá. Então, quando a pessoa ela reza em silêncio, né? Ela está mudando o padrão vibratório. Sim. Então, isso também afeta, tipo, saúde, estado espiritual, mente. Como é que funciona isso? A oração em si já é um grande processo interno de vibração, né? Então, quando a pessoa ora, a pessoa está emanando um mantra. Então, emanando um mantra. Se é só mental, se ela só está pensando... Mesmo quando você pensa, você não ouve, você ouve seus pensamentos, né? Quando você pensa. Você identifica, né? Exato. Então, você está ali realmente fazendo um processo dessa emanação desse som que vai trabalhar no seu cérebro em várias estruturas, principalmente na amígdala cerebral, que é uma partezinha lá do teu cérebro, porque é nela que está todo o problema de ansiedade, dor emocional, crise de pânico, tá tudo ali. E quando você está nesse estado de oração, automaticamente, o que acontece com essa partezinha do cérebro? Ela deixa de entrar no estado de alerta. Porque é como se fosse uma luz vermelha piscando, tá? A amígdala cerebral. Sempre vai te dar medo, a sensação de coração ali... Alerta. Super, palpitando, suando frio. É aquela coisa de você estar na expectativa de alguma coisa ruim acontecer. O estado de oração mental já vai acalmar a amígdala cerebral, ou seja, já vai colocar você num estágio melhor. Agora, quando você ora em voz alta, Pronto, falando... eu ia te perguntar isso agora, porque pensamento é uma energia. E quando você ora em voz alta ou sussurrando, você está também se ouvindo. Isso. E o som tem uma energia. Então, eu ia te perguntar isso, por favor, pode prosseguir. Isso mesmo. Então, o som que você está emitindo, né,
vai levar com que esse som se propague no seu meio. Esse som sendo propagado no seu meio vai intensificar aquilo que você já está vibrando mentalmente. Então, a partir do momento que você está orando, você está colocando esse som no seu meio, vibrando. Ele se intensifica porque soma com aquela força, aquela energia da tua mente, que está lá também em estado de oração. Né? Sua mente está orando enquanto a sua voz está falando a oração em si. Então, imagina só, essas duas energias, elas se somam e intensificam o poder. Então, o mantra aumenta. Por isso que os hindus lá entoavam mantras cantando. Então, eram vários que se uniam ali, aquele som ecoava, se intensificava, amplificava realmente, e tudo que acontecia com eles era muito mais potente, né? Então, quando você ora, quer dizer falando, olha, muito atenção mais para isso aqui, hein? Quer dizer que às vezes a gente fala assim, se recolha num canto, ore em silêncio, mas se você puder orar e falar algo, por mínimo que seja, por mais baixo que seja, se torna esse processo da oração mais abrangente, mais poderoso. A gente está falando de campo, né? Sim. De reverberação em campo. Exato. Então você torna ele mais poderoso. Mais poderoso. E aí, se você for lembrar, né, os povos antigos, a maioria deles, dos povos antigos, até mesmo os indígenas, eles não ficavam num cantinho em silêncio. Tinham cânticos, tinham cantos, batidas de tambores, Sim. Né? Então, esse som, sim, é importante. Ele vibra no campo, como o Pardini falou. Mas para o cérebro tem diferença a pessoa orar? Porque eu já vi um scan de um cérebro, a pessoa orando em tempo real e a mesma pessoa quieta. E quando a pessoa ora, é uma troca de estímulos no cérebro, é um negócio louco, parece que está dando curto. Sim, Né? é verdade. Então, mas se a pessoa ora ali quieta, em voz silenciosa, e ora falando, intensifica mais essa parte do cérebro também? Intensifica. Existem já também já comprovações científicas de que isso foi realizado. É como se o cérebro se acendesse muito mais, porque são sinapses que vão ali realmente se acendendo. O cérebro é como se fosse um festival de focos de artifício. É bonito até de ver, porque na oração em silêncio isso acontece, mas quando a oração é em voz alta, se intensifica muito mais. Então, o cérebro ativa áreas do cérebro, o hipocampo é ativado, que é onde tem as nossas memórias, é ativado todo o sistema límbico cerebral, que tem a ver com as nossas emoções, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu percebo, com aquilo que vem da alma, tá no sistema límbico. Isso, hein? Maravilhoso. Então, se acende muito mais, Pardini. Então, agora, isso equivale ou não a dizer que uma oração, de certa forma, é uma sessão de PNL, Programação Neurolinguística? Não vai muito além. Vai muito além. Porque, assim, programação neurolinguística é uma técnica. Ok. Né? Agora, a oração, ela envolve muita coisa. Ela envolve todo o seu cérebro. Ela envolve, como eu falei, vai envolver o seu sistema límbico, que é ali onde tem suas emoções, é ali onde mora todos os seus sentimentos, as suas memórias, é ali onde estão todos os registros seus, que estão no subconsciente. Mas é certo dizer que ela envolve o corpo todo? Envolve. Como sistema de energia, de radiação todo. Quer dizer, ela se propaga através do cérebro para o corpo, do corpo para o campo. Exatamente. Tudo começa ali no cérebro, que é a nossa máquina que faz toda a magia acontecer, né? Tudo começa aqui, tudo começa a vibrar aqui e daqui se expande para os nossos outros corpos, né? Mas é sempre a mente a fábrica, né? O processador do nosso estado mental e nosso estado de espírito. Tudo começa aqui na nossa mente. Muito legal. Agora, sabe o que é muito legal também? É a pessoa que está nos assistindo, entendeu? O próximo episódio, ela tem que pegar e ela tem que estar tomando um suquinho, tem que estar tomando uma água, tem que estar beliscando um negocinho para acompanhar, para comemorar. É bom, um assunto né? desse tem que brindar. Então eu queria recomendar para essas pessoas uma coisa que eu consumo em casa com saúde. Você vai falar, não, é tranqueira. Não, não é tranqueira. Se não for Golden Prime, é tranqueira. Mas Golden Prime não é não, porque são grãos
que vocês estão vendo aí, são amendoins confeitados, amendoins japoneses, amendoins caramelizados, castanha do Pará, do caju. Delícia. Olha, grãos que não acaba mais, variedade gigantesca, torrado eletronicamente a laser, não tem toque manual, não tem gordura, não é frito, é torrado eletronicamente, não tem colesterol. Então, o próximo podcast você já se ajeita aí, pega lá o seu kitzinho da Golden Prime, se você tem estabelecimento, compra também. Ah, você quer o endereço? É folgado, né? Vai lá no Instagram, @Golden Prime Oficial, @Golden Prime Oficial, tá legal? Tá aqui embaixo de mim, olha lá que bonitinho, @Golden Prime Oficial, ou você pega e liga lá no Zap, tá? É 11 916 781 201, fala, Joyce, manda aí que o Pardini ordenou. E você que tá aí, tô aqui com a Drica Gomes, estamos falando de tudo que a sua mente sente, a alma sente, mas você não ouve, não vê, não tateia. Fica por aí, que nesse instante você está sofrendo os efeitos do Agora é Você Podcast. E aqui, cara, daqui só sai amor, aqui só sai coisa boa, só sai luz luminosa mesmo. Aqui não polui, não. E eu volto a falar contigo. Cada som tem um poder. Isso se aplica também às palavras, então. As Sim. coisas que você fala, que você escolhe para dizer, elas têm uma característica importante, né? Ai, com certeza, né? Já dizia lá que tudo se iniciou por meio do som, né? Que Deus criou o mundo com a força da sua palavra, né? E tudo se fez. Então, olha o poder que tem a nossa voz, a nossa palavra, aquilo que a gente coloca e solta no mundo, né? A energia que a gente coloca, que sai de nós, da nossa mente, do nosso coração, ela ecoa. Ela ecoa e você não faz ideia. A gente não faz ideia para onde que ecoa. Quer dizer, quando você emite uma palavra, você está carregando ela, está carregando de sentimento, de energia. E quem está ouvindo está recebendo aquilo ali, né? Muito, muito bacana isso daí. Sim. Agora, a pessoa que ouve, quem está nos ouvindo ali, ela pode receber uma energia, por exemplo, de cura, de estabilização, de harmonia, sem que ela perceba que ela está recebendo. Pode receber. Ela pode receber até em silêncio, assim, sem ouvir nada. Né? Porque, assim, frequência, ela vai estar vibrando, mesmo que você não a ouça. Então, existem frequências, por exemplo, que nós chamamos de infrassom. São aqueles que estão, assim, até 20 Hz. Até 20 Hz é infrassom. O nosso ouvido não tem capacidade de processar esse som, né? Então, mas a nossa mente sente. O nosso corpo sente. É como se trouxesse pra gente uma sensação diferenciada. Falei para você do vitral da igreja, que tem aquela forma geométrica, né? Não é à toa, porque a pessoa que entra lá já sente, não ouve, mas sente. E que sentir é esse? Então, já tem comprovações científicas de que a sensação que vem é como se fosse causar em nós um estado de reverência. Porque é um som que vibra e coloca você num estado assim de eu sou menor do que isso. Tá. Existe uma sabedoria por trás de tudo. Existe essa sabedoria por trás de todas as formas, de todos os sons que existem, principalmente os das catedrais. Quanto maiores forem elas, mais essa ação a gente tem. De que você está entrando lá e que você é muito pequeno diante daquilo. Né? E aquilo se manifesta em você. E você tem a sensação de que existe algo maior. Então, essa vibração que chega para nós traz essa sensação no cérebro. Tudo se processa a partir do cérebro. Lá no nosso sistema límbico, porque ali é onde moram todas as nossas sensações e emoções, e que vão nos colocar nesse estado. E aí isso vibra para o coração, porque tem uma coerência, mente e coração, quando entram nessa coerência, que é como se assim, um se ligasse ao outro, tá? Então, isso é o estado da coerência. E aí nós nos sentimos desse modo. E quando você entra num ambiente, seja qual for, ele for muito grandioso, isso vai causar em você essa mesma sensação. Isso é incrível, mas é uma coisa que acontece não apenas pelo som, mas também pela estrutura. A estrutura geométrica, a altura, a amplitude do espaço, tudo isso influencia também. A gente já vai ver sobre tecnologia do som
Ela mandou aqui algumas imagens, mas eu queria dar um exemplo prático para você, o poder da palavra, a forma que você convive há décadas com pessoas emanando energias diferentes através das mesmas palavras. Vou dar um exemplo assim. Eu chego assim para você, presta atenção, Fábio. E aí? Posso falar com você? Você entendeu isso como? Estou carregando o quê? De revolta, de rancor, de ressentimento. Mas se eu falo assim, e aí? Posso falar com você? Tá? Você vê isso como um aconselhamento, como um acolhimento, como um aconchego, como confiança. E eu já citei algumas vezes aqui que eu acho que é um dos grandes problemas do WhatsApp e das coisas escritas e não faladas é que você não sente como é que a pessoa está falando. Você interpreta como você acha segundo você mesmo. Exatamente. A pessoa manda uma mensagem no WhatsApp, você acha que está tomando esporro, bronca e tal, aí você já responde atravessado, isso reverbera, a pessoa vai, e às vezes não é nada disso, entendeu? Às vezes a pessoa está falando, não, você pode me dizer uma coisa, por favor? Você está tirando uma dúvida, você não está intimando, não está enquadrando. Isso. Tá, então é isso daí. Agora eu quero mostrar aqui, com a ajuda das imagens que ela trouxe, uma parada aí de tecnologia do som. Vamos dar uma olhada aí. Maestro Alexandre, por favor. E só para dar um adendo ao que você estava falando do WhatsApp, colocaram os emojis, né? Para a gente tentar disfarçar um pouco, né, essa situação. Então, falando de tecnologia do som, aqui é a imagem das paredes lá do Egito, tá? Então, aquela construção megalítica que tem lá no Egito. Aquelas construções, aqueles blocos enormes que você vê um super encaixado no outro, que não tem espaço para passar uma folha, uma folhinha ali. Tecnologia do som foi utilizada para isso, tá? A tecnologia do som que existia lá naquela época, antigamente, o som fazia com que grandes rochas se derretessem. Caramba! Exato. Ao se derreterem essas grandes rochas, era usada depois a cimática, que dá forma para tudo aquilo que é mole, moldável. Mas que sons seriam esses? Isso a gente não vai saber. Então, isso daí é bem complicado a gente saber. A tecnologia que eles tinham, uma tecnologia ficou perdida, né, Pardini? Então, nós somos um rascunho da humanidade, né? Ficou tudo perdido no tempo. Ficou tudo perdido, O som, eles usavam som para derreter as rochas e som, olha lá, derretida, tá vendo? Isso é lá no Egito também. Então, era derretido e eles tiravam como se fosse assim mesmo, uma argamassa. Além derretida. Além de que sons eram esses, como será que eram produzidos, né? Então, eu vou te mostrar lá no fim, porque tem alguns registros aí. Eu não vou dizer para você que é isso, mas é o que já se estudou e que nós chegamos a esse conceito até então. Tá, né? então próxima imagem aí, produção, por favor. Isso, pode ir rodando. Então, olha só esses brotinhos nas rochas, tá vendo? Isso daí indica que elas foram aquecidas, elas chegaram num alto grau de aquecimento para ter essa forma. Tá. É como se fosse pãozinho saindo do forno, o formato deles. Entendi. Então eram colocados aí e no poder da cimática, que dá a estrutura, que dá a forma, saíam esses brotinhos, né? Também lá do Egito. Pode ir para a próxima, professor. Pode passar. E aí? E aí, olha, se aproximando mais da rocha... Parece um tecido, né? Olha aí como você vê. Parece um carpete. Olha todos esses pontinhos. Tudo isso foi a cimática que fez. Trabalhando a formatação da matéria. Então, a matéria sendo formatada em todos esses pontinhos aí geométricos. Através de som? Através do som, que é a cimática. Então, a ressonância derrete. Tá. E a cimática materializa de volta. E aí, quer ver? Roda mais um pouquinho para a gente ver o que eles faziam com isso nessa época, né? Olha aí, esse beco. Olha aí, ó. Aqui você vê esse corte numa rocha. Olha essa rocha, o tamanho dessa rocha, a imensidão, como é que se corta isso? Naquela época eles não tinham os instrumentos, nem hoje em dia. A faquinha que compra. É possível fazer isso. Você compra qualquer lugar, aquele busca-busca, placa, faca, faca bolo, aquele plástico, corta tudo isso. Não é muito simples. Mas o que fazia aí? Chefe do benefício cortava isso. Ressonância derretia, deixava tudo mole. Aí eles simplesmente iam lá e passavam uma pá, tiravam a quantidade que queriam. Caramba. E com isso iam moldando as estruturas que a gente conhece. Mas como é que se sabe hoje que era através da ressonância? Então, tem estudos aí muito sérios a respeito disso. Tem
é que eu não trouxe para você. Eu deveria ter trazido. Não, numa mas próxima. existe, na próxima eu trago. Mas lá, se for pesquisar lá no PubMed, Tá. PubMed tem vários registros da tecnologia do som. É mesmo? Tá? Tem. E que vai mostrando como é que se forma. E hoje mesmo já é provado, né? Cientificamente já tem essa comprovação de que isso com ressonância é possível de ser feito. Não nessa dimensão, mas já está sendo provado a cada dia. Tem mais imagem aí, produção? E essa aí? Parece um pilar, uma Então, quina. você vê que essas rochas, olha aí, elas eram inteiriças, né? Inteiriças, completamente moldáveis, elas aí são gigantescas e era a tecnologia do som realmente que fazia, inclusive levitar. Caramba. A levitação dessa massa toda nessa rocha para ela poder ser colocada aí onde está. Nossa, que incrível isso. Tem toneladas de rocha. Toneladas. Né? Aí tem uma construção também incrível. Quer ver que eu acho que vai chegar aí? Olha isso. Olha essa construção. Nossa, isso aí é maravilhoso, né? Isso daí na Índia. Imagina, isso aqui você olhando não parece hoje em dia aquelas formas que se faz naquela... Como é que é o nome daquela máquina hoje que você faz tudo de plástico? A escultura 3D, né? 3D, exatamente. Não parece que é feito em 3D? Parece. Então, isso tudo também cimática. Caramba. Feito com pura energia do som. Pura energia do som que vibrava. Provavelmente eles tinham ali um equipamento onde existia um cálculo matemático muito preciso. E esse cálculo matemático já tinha ali uma projeção da imagem a ser moldada na rocha. Então, aquele som era emitido para uma rocha que estava toda amolecida e se formava isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, e Peru, Rapa Nui? Peru, Rapa Nui, a mesma coisa. Então, essa mesma tecnologia que existia no Egito, existia no Peru, ali em Rapa Nui. Será que existia para os maias também, para os incas? Para os incas, sim, porque é Peru, né? Isso. Maia. As civilizações, Ilha né? de Então, Páscoa. Ilha de Páscoa tem aqueles moai, aqueles monumentos enormes. Gigantescos. Que não podiam ter sido esculpidos naquela época, não tinha talhadeira, não tinha nada, né? Não tinha nada. Então, você vê que era uma tecnologia que ela estava espalhada pelo mundo. Né? Então, vários pontos faziam uso disso. Rodrigo, agora veja que ele está segurando um instrumento na mão e ali supõe uma vibração, um conjunto de frequências. Esse instrumento, será que ele é provocado para emitir essa frequência ou ele emite por si essa frequência? O que será que é? Então, olha só, você vê que ali ele tem como se fosse dois instrumentos, né? Numa mão ali ele está segurando algo que parece um sorvetinho. Isso. E na outra tem algo que vibra. Essa vibração, muito provavelmente, são esses dois aí, esses dois instrumentos que entram numa ressonância e que faz aquele vibrar. Então, é um que age sobre o outro e que faz aquele que está na mão fazer uma vibração sonora. Essa vibração sonora, esse instrumentinho, inclusive, que está na mão dele, se chama ônfalo. Ônfalo. O ônfalo é como se fosse um ovinho, né? Uma bolinha, um ovo, que naquela época existia realmente nos egípcios, esse ônfalo, que ele era um emissor de frequência. Agora, as frequências que saíam daí é que nós não sabemos. Mas de onde vem esse nome, ônfalo? Não tem nenhum sobrevivente dela. A gente chamava isso de ônfalo. Ônfalo. Né? Pois é o nome egípcio, né? Que foi dado a esse instrumento que ele faz uma vibração sonora. E essa vibração, então, ela vibra por conta de dois instrumentos, né? Que tem um numa mão, o outro na outra, e que fazem com que essa frequência seja emanada. Muito provavelmente foi a partir daí que eles usaram essa tecnologia, essa era a tecnologia que existia, que inclusive abria portais. Portais. Abria portais e fazia aquilo tudo que a gente mostrou, derretia a rocha por ressonância e fazia com que elas voltassem a se consolidar pela cimática. Agora, essa abertura de portais eram aberturas de portais, não portais físicos, mas dentro da consciência, da mente. Eles abriam portais mentais. E o som faz isso, Pardini. O som tem esse potencial de abrir portais porque ativa a nossa glândula pineal.
Então, mas é portais mentais ou são portais interdimensionais? Aí que tá, são portais. Porque mental pode ser muita coisa, né? Sim. Depende. O pensamento é uma energia não tem bloqueio. Exato. Né? Aí então você pode entender que podem ser sim interdimensionais, mas dentro da mente, não no campo físico. Tá, entendi. A mente se deslocando em espaço e tempo. Por isso que vai para aquelas outras realidades Entendi. paralelas, né? Muito louco. Por meio disso daí. Bom, Incrível. eu estou falando aqui com a Drica Gomes, tá? Se você chegou agora, fique até o final, mas retorne no começo. Se você não chegou agora, está vendo desde o começo, aguarde que já vou dar as dicas dessa menina, vou dar as dicas dela, o contato, tudo, para você que quiser palestra, curso, coisas que ela pode revelar de você muito bacanas. E tem 2 perguntas no final do programa que, olha, vão mexer com você. Perguntas que vêm do céu. Então, segura a parada aí. Eu pergunto para você, nós estamos falando de música, pensamento, nós falamos vibrações. A gente falou agora há pouco do efeito da música na pessoa, do som da pessoa. Ok. E quando é o contrário, hein, Drica? Vamos dizer, a pessoa está compondo uma música e ela pensa nas notas ou ela vive aquela emoção. Que efeito tem isso para a pessoa assim? Será que também muda a sintonia da pessoa, altera a frequência, faz bem. A música. Ela compor, não de ouvir. Eu tô aqui, Sim. eu penso, eu sei a nota, entendeu? Eu penso aqui uma coisa que é legal, vou escrever isso. Ou então, vou escrever essa nota aqui. Ah, sim. O fato dela imaginar a nota, imaginar a melodia, ou imaginar uma história, também muda o padrão. Só por si só, traz benefício, eu quero dizer. Sim, com certeza traz benefício, porque também está lá ativando áreas do cérebro, né? Enquanto a pessoa está lá pensando na nota musical, enquanto a pessoa está lá estudando aquele ritmo, aquela melodia, o cérebro dela está super ativado ali ela já está colocando em atividade o córtex pré-frontal, está colocando em atividade todo o seu sistema límbico, o seu hipocampo, onde as memórias estão associadas, está ativando a rede neural toda, as sinapses estão acontecendo ali, porque é uma informação se comunicando com a outra, o cérebro todo entra num processo musical também. Então é como se aquela melodia também estivesse tocando aqui dentro. Olha Nossa. Que coisa bonita, né? Então, agora, isso daí depende. Existe uma graduação, a pessoa que ser mais sensível, menos sensível, ou esse efeito independe? Da pessoa sofrer o efeito da música ou ela pensar numa música e se provocar o efeito? Depende de uma sensibilidade ou não? Pode ser mais intenso, principalmente se tiver uma emoção muito forte envolvida naquela criação. Isso vai ser mais intenso. Mas acontece em qualquer nível, porque é uma questão cerebral. Tá. Que vai envolver ali os neurônios, as sinapses, isso vai acontecer normalmente. Tá bom. A intensidade, ela vai ser modulada pela emoção da pessoa. Imagina Mozart, quando ele estava lá criando as suas canções, as suas melodias. Esse daí é um outro que eu tenho certeza que ele se comunicava com algo além, que transcendia e trazia a música de lá para cá. Porque a estrutura da música... Mozart, Beethoven. Beethoven, que era surdo. E aí? Fantástica. Né? Como é que o cara podia ser surdo e imaginar que nota ele tinha que tocar? Então... Queria que alguém me explicasse isso. Então, Né? ele com certeza, tá? Com certeza, ele buscava essas melodias em algum estágio de consciência expandida. Ele conseguia trazer essa percepção para ele dessas notas e compunha suas músicas. Deixa eu aproveitar uma coisa. Consciência expandida é a mesma coisa com estado de consciência alterado, não? Não, é diferente. É. Diferente. Estado alterado de consciência geralmente tem algum artifício externo, tá? Então é quando a pessoa usa alguma substância, né? Faz uso de algo que altera o estado de consciência. Consciência expandida, você não precisa de nada externo para provocar. Mas a pessoa, por um cara que pega um baseado, uma pessoa que toma um uísque e tal, isso expõe ela a uma sensibilidade maior. Tudo bem, que está usando um fator externo. Expõe ela a uma sensibilidade maior, capaz de se conectar. Expõe uma sensibilidade maior, aí já é um estado alterado de consciência. Tá. Em estado alterado de consciência, a pessoa também consegue atingir alguns patamares, vamos dizer assim, de elevação. Mas no caso do ayahuasca, por exemplo, que é uma coisa polêmica, será que o cara fica no estado
alterado e realmente dá uma viajada aí nas dimensões, etc. Ou será que é uma coisa, como é que se fala, um delírio? Não, enfim. Expande a consciência, expande sim. Expande. Tem o potencial, assim como a psilocibina também faz isso, que é o cogumelo, né? Então, a pessoa consegue, mas eu vou te dizer uma coisa. Tem uma pegadinha aí, muito importante. E daqui a pouco eu vou te mostrar uma pegadona, mas fala aí. Tem uma pegadinha aí importante. Porque quando a pessoa usa essas substâncias, para ela conseguir atingir esse estado expandido da consciência, ela precisa ter um grande banco de informação interno. Porque aquilo que você vive nesse estado depende do banco de informação que você tem. Ou seja, daquilo que você já aprendeu, daquilo que você conhece, daquilo que você estudou. É como se aquilo tudo crescesse dentro de você, dentro desse estado de consciência alterada. Agora, uma pessoa que não tem esses bancos de dados, vamos supor, e vai lá e faz esse experimento, ela não vai ativar isso tudo dentro dela. Ela vai viajar por mas quando sonhos, você fala dentro dela... ilusões. Mas quando você fala dentro dela, o cara usou ayahuasca, usou o chazinho de cogumelo, ele não conecta algo fora dele, não? Conecta, mas dentro dessas condições que eu falei. Tá. É porque, assim, é como se fosse uma ponte, tá? Existe uma ponte dentro da nossa mente, tá? Agora eu tô falando de mente e consciência. Essa ponte, ela é construída com base nos nossos conhecimentos, nos nossos saberes. Tá. Essa ponte que vai levar você para esse estado de percepções, de transcendência e tudo mais. Tá bom. Essa ponte, ela pode ser, inclusive, apenas o fator religioso, tá? Vamos colocar aqui. Uma pessoa que acredita em anjos e demônios. É essa ponte dela. Então, quando ela toma um alucinógeno desses, essa ponte vai levar ela exatamente para esse lugar. Para esse lugar onde tem anjos e demônios. Entendeu? Era isso que eu queria dizer. Agora, se a pessoa tem uma ponte, vamos supor assim, mais construída, que ela já leu muita coisa, já estudou muito, já aprendeu sobre o universo, sobre o cosmos, essa ponte vai levar ela para lá e ela vai entender tudo que essa ponte está favorecendo para onde ela vá. Então, mas de novo, se a pessoa acredita em anjos e demônios, aí vai levar ele para esse lugar. Então, vai levar para esse lugar dentro dele, que existe nele, ou de novo, ou um lugar externo onde possa existir? Não, é tudo dentro. Ah, tá. Agora eu entendi a sua pergunta. Então, mas no ayahuasca também é assim? É tudo dentro. É tudo dentro. Porque todas as percepções que existem de consciência e de informação que exista no universo, tudo já está em nós. Ah, tá, ok. Então, é como se fossem se abrindo esses portais dentro. Por isso que eu falo de portais mentais. Ah, tá bom. E por aí a gente vai alcançando aquilo que já existe. Tá. Só que ainda não foi aberto de alguma maneira. Eu vou te mostrar uma coisa que foi bem aberta, que não é uma pegadinha. Ô, louco, bicho. É pegadinha, olha Vamos aí. lá. Não é pegadinha do Faustão, uma pegadona. Coloca aí, produção, aquela foto daquela... Que na antiguidade os egípcios tinham um cara que tinha pegada, sabe? As egípcias deviam ficar contentes. Olha o tamanho da pegada que ele tinha. Pegada boa, né? Então, explica aí, voltando, né? Que me perdoe, eu esqueci. Isso aí era feito com o derretimento da rocha também? Então, rocha derretida, isso daí já é muito antiga essa pegada, tá? Já tem aí, sei lá, uns 4.000 anos aí. Você tá bem de pegada, hein? Você sabe como é que era a pegada naquele tempo? Tá vendo? A pegada era boa. A diferença dos caras da pegada hoje, mas vai lá. A pegada lá era boa. E aí, então, é uma rocha, tá? Isso é uma rocha que lá naquela época ela foi derretida e aquele gigante foi lá e colocou o pezinho dele ali. E não queimou, né? Quer ver? E ficou ali, ó. Então, eu tô imaginando o trabalho da pedicure depois. Olha lá, o tamanho, o dedão dele ali. Ficou a marca do pezinho dele, né? Do grande pé desse gigante. Pra falar de gigante, então tem a comparação de um pé humano ali do lado. 2,5 pés ali, né? Então, ficou impressa essa pegada nessa rocha. E daí, então, vem o entendimento de duas coisas. Primeiro, que eles derretiam as rochas com essa tecnologia do som e que existiam gigantes, porque olha o tamanho dessa pegada. Nossa, muito louco. Né? Então, ó, vamos em frente aqui, falando em pegada. Sons do universo. Tá, que sons? Fala sobre sons do universo que a gente possa estar recebendo, mas não ouve, não percebe, mas a alma da gente sente o efeito, ou a memória.
Fala disso. É o que Pitágoras dizia. Uhum. Grande filósofo Pitágoras, ele chamava de música das esferas. A música das esferas, no entendimento dele, é a música do movimento dos planetas, Tá. a música do movimento da nossa constelação como um todo, né? Os planetas fazendo seu giro perfeito com a sua matemática exata, porque é tudo matemático. Uhum. O movimento de cada planeta, se ele fosse visto, o desenho dele forma mandala. Você sabia disso, Pardini? Não. Os planetas, em seu movimento em volta do Sol, eles vão formando figuras como se fossem verdadeiras mandalas. E como eu falei aqui no começo, essas figuras são frequência. E se elas são frequência, elas também são som. Esse som nós não ouvimos, mas ele vem para as nossas almas, sim. Sabe como é que ele vem para as nossas almas? Não. Cada movimento desse que tem Vênus, Marte, Mercúrio. E eu estou falando isso porque eu sou astróloga também, né? Então, todos esses movimentos planetários, eles nos influenciam aqui. Mas, da mesma forma, nós influenciamos os movimentos planetários. Olha que interessante. E sabe por que isso acontece? Porque no universo, tudo é troca. Tudo é troca no universo. Então, não há nenhuma energia que vem de graça sem que essa energia também receba algo de volta em troca. Tá. Então, assim como os planetas que tocam essa música que nós não ouvimos, mas que a nossa mente percebe, a nossa alma percebe, que é de harmonia, porque é uma matemática divina, que na filosofia se chama matemática ontológica. Essa matemática ontológica que é divina, que ela organiza todos os planetas no seu giro perfeito, em torno do Sol, ela faz ressonância aqui conosco, com a nossa harmonia, com a nossa perfeição, com o nosso bem-estar. Por isso, quando você simplesmente Então, qual é o efeito disso, desse som do universo em nós? Então, quando você simplesmente para apreciar um pôr do sol, você está entrando em contato com isso. O efeito é te equilibrar. Tá. É te harmonizar, é deixar você bem com você mesmo. Quando você para admirar a lua, apenas de ficar lá observando, você já está fazendo esse processo, mais uma vez, de ressonância. E agora eu vou dar uma viajada aqui. Pergunta de Zebedeu da Zebedeia. Então, quer dizer, o núcleo da Terra está desacelerando, diz que parou de girar. Então, há uma emissão de frequência do núcleo da Terra. Será que isso daí não é que não está deixando essa humanidade tão maluca, tão pirada, tão estressada? Aí a frequência Schumann, né, que você deve estar falando. Então, tem uma polêmica aí em torno disso, dessa frequência Schumann, porque isso é cíclico, né? Então, tudo no nosso universo, nosso planeta, é cíclico. Então, da mesma forma que desacelera, acelera novamente. Assim como a nossa respiração, a gente não inspira e expira. É um processo natural também da natureza. Mas aí de milhões de anos, né? Reduzir, suponho eu. Isso, sim. Então, isso é natural. Então, tem essa redução e depois volta ao normal. Tá. Então, já tem estudos muito sérios que falam disso. Eu pesquisei isso porque a ressonância Schumann, ela equivale à frequência de 432 Hz, que é a frequência do nosso planeta. E que é a frequência da maioria dos planetas. 432 Hz é uma frequência que esfereliza todas as formas. Que legal isso. Então, todos os planetas, né, na sua esferilização, eles vibram nessa frequência de 432 Hz. Que legal. Essa é a frequência Schumann. Ela Será tem que ela é essa bactericida vibração. também? Ela esteriliza, né? Se é harmonizante, né? Se nos harmoniza e nos equilibra, então provavelmente. Porque fortalece o nosso sistema imunológico, inclusive. Deixa eu ir rapidinho que nós estamos estourando o tempo. Dicas da Drica que eu prometi para você, preste muita atenção. Não vai embora que eu tenho 3 perguntas, eu já falei que vieram do céu para você. Segura aí que você... Bom, não vai se arrepender. Eu queria saber o seguinte, se você faz...
Você faz cursos, dá curso a respeito dessas coisas? Dou curso. Do que especificamente? Eu tenho um curso que se chama Sonoramente. Esse curso eu ensino as pessoas a neurociência da música. Tá. Elas aprendem o que a música faz no cérebro. Tá. Tem um curso também que é de meditação. Esse é um curso por assinatura, onde as pessoas assinam um plano mensal e todo mês elas têm uma meditação, elas têm aulas. Que legal. Tem música também. E tem a minha terapia que eu faço, que se chama Jornada da Alma. Essa minha terapia é onde eu trato as pessoas com a neurociência e com a música e com as frequências. Tá. Né? E tem um evento que eu faço todos os meses, inclusive esse mês vai ser no dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro, eu não sei se vai estar... Se vocês vão ter tempo de ter assistido aqui para estar lá. Mas todos os meses eu faço. Todo final de mês eu faço um encontro no Zoom, onde nós trabalhamos com a música e a neurociência. Tá bom. Então, agora, são esses. é o seguinte, e você tem atendimento online também? Sim, meu atendimento também é online. Na Jornada da Alma, que é a minha terapia, é presencial e online também. Então vamos lá, o Instagram dela é @dricagomes com K. @dricagomes _psique, ou psique, se você quiser, tá? Isso. É PSIQUE. @dricagomes psique, ou psique, como tá aqui embaixo. Ela tem também o canal de YouTube, você me corrige se eu estiver errado, Alquimia da Mente. Isso, exatamente. E ela tem o site, que é o www.dricagomes.com.br. Isso, exatamente. Ó, eu quero lembrar mais uma vez, Drica, eu sempre faço questão de colocar isso, não trago ninguém aqui pelo número de seguidores, porque se é um assunto que está começando a pegar no breu, você tem direito de saber. Se é um assunto que já está estourado, você não pode ficar fora. Então eu trago porque o assunto vale a pena, porque o profissional ou a profissional tem resultados constatados, porque a pessoa tem experiência e tem competência. Senão, não tem outro motivo, tá bom? E eu quero aqui, em nome do Estúdio Rocha, você vai levar aqui, ó, a lembrancinha da gente, a canequinha aqui, exclusiva dos convidados. Obrigada. Tá bom? Eu vou Obrigada, adorei. pegar um cobertor aqui, ó. Cobertor da canequinha. Essa caneca aí, que vocês estão vendo, Adorei a canequinha. aqui, ó, para você bater no marido, box, você põe a canequinha. Essa caneca é uma colaboração da Cris Arts, galera, tá? É @CrisArts, Cris Bassi, 2 Bs e 2 S. E eles têm preço, têm entrega, têm comprometimento e qualidade lá em cima. E eles fazem tudo personalizado. Fazem bonés, camisetas, o que você precisar de lembrança, presente, empresa, tá legal? É com eles aí. Bom, eu vou continuar agora aquelas perguntas finais. E vou até pedir para você ser um pouquinho mais breve aí. Eu sei que o assunto é fascinante, eu conversaria horas. Vamos lá. Os sons têm algum papel fundamental na conexão entre o mundo físico e o espiritual? Isso é a primeira pergunta que eu quero te fazer. Sim, tem uma conexão profunda. Porque é por meio do som, mais uma vez, vou falar o que eu falei lá no início, que tudo se criou. E é por meio do som também que essa conexão se faz. Muito embora, muitas vezes, a gente nem ouça esse som. Mas é o som que vem da nossa mente, da nossa consciência, do nosso pensar, da nossa intenção, que é a frequência. E a frequência que emite esse som que nós não ouvimos, que faz a ponte. É isso que faz a conexão com o todo. Tá legal. Atenção aí. Vou começar a apertar aqui. Assinatura. Eu quero saber se cada pessoa tem uma assinatura sonora de consciência. Existe isso? Uma frequência própria de consciência? Ah, com certeza. Todos nós temos, eu costumo dizer que é a nossa assinatura frequencial. E não existe ninguém dois iguais no mundo? Não existe. Assim como não existe a mesma digital, né? Tá. Não existe a mesma digital, não existe a mesma frequência de assinatura. Todos nós temos, sim, uma assinatura frequencial, que se for medir a sua, for medir de qualquer outra pessoa, vai ver que tem diferenças e tem nuances. Tá, você falou lá no meio do podcast sobre as frequências de cura, frequência de harmonia, 432 Hz, 999 Hz, frequência de Deus, enfim. Já há experimentos que isso atue sobre plantas, sobre animais? Sim, há grandes com o experimentos. mesmo efeito de harmonia, de tranquilizar? Mesmo efeito. Plantas, animais, nós, pessoas, para tudo. Olha, porque tudo está conectado, né? Tudo na natureza sofre a mesma interferência. Você que tem aquele cachorro que não te deixa dormir, que tá velhinho, que arranha a porta, que chora, que faz escândalo.
Experimenta colocar procura no YouTube, né? Isso, 432 Hz ou 999 Hz. Vai Vamos lá lá. no meu Spotify. Eu queria saber o seguinte agora. É uma coisa polêmica. Bom, eu li que você viveu uma experiência de quase morte, tá certo isso? Sim. Uhum. Ó, então atenção aí. Exato. Aí tem uma coisa que você, que é uma estudiosa dos sons, chama de sons celestiais. Exato. Então me fala sobre esse momento, o que é o som celestial? Vamos lá. Foi por meio dessa minha experiência de quase morte que eu me conectei muito mais com os sons. Porque foi nela que eu vi o som, eu senti o som e eu percebi o som. Uhum. E aí foi o quê? Essa experiência de quase morte me levou para como se fosse uma outra dimensão. Você estava apagada. Estava apagada. Você viu o tal do tubo de luz, a luz lá no fundo, o corredor de luz? Não Não vi tubo. Eu eu acordei e já estava lá. Tá. Né? Eu desmaiei aqui e acordei lá. Uhum. E eu estava num universo de som, Pardini, onde essas mandalas que eu mostrei para vocês, que vocês assistiram, elas estavam ali ao meu redor. Todas elas. Inclusive, eu era uma. E eu olhei para mim, eu vi que eu era como elas. E todas elas emitiam notas musicais. Todas elas emitiam som. E, de repente, todas começaram a tocar junto. E ali, sim, foi que eu ouvi esse som celestial. Quando todas essas notas começaram a tocar ali em uníssono, sabe? E o som que saía dali me harmonizava. Eu sentia ali que eu estava sendo curada por aquele som que eu ouvia naquela outra dimensão, naquele outro espaço, consciência expandida, foi que eu alcancei. Então, aí é o seguinte, você estava numa cirurgia ou não? Não, não estava. Você estava anestesiada? Também não. Foi o quê? Um acidente? Foi dengue. Dengue? Eu adquiri dengue e perdi a consciência, desmaiei, apaguei em casa. Tá. Desmaiei. Meu marido me encontrou no chão. Então, depois. mas você desmaiou, você não passou uma quase morte, então? Eu fiquei ali apagada, sem respirar, ele não conseguia fazer com que eu voltasse. Tá Levaram bom. ali uns 5 minutos até que eu vou. Então, quer dizer, mas Pra eu voltar. isso não pode ter transportado você para dentro do seu próprio cérebro, como você explicou aqui, já que é a tua Exato. realidade interior? Exatamente. E o cérebro está conectado com outros campos, é isso? Isso, exatamente. Então, para onde eu fui foi para um outro estado dentro da minha mente. Eu alcancei um conhecimento maior, um estágio maior de entendimento de mim mesma aqui dentro. Entendi. Foi onde eu tive essas percepções desse som. E é importante dizer o seguinte, que esse som era uma mistura de vozes masculinas e femininas que eram entoadas ali. E que aquilo ia me equilibrando, ia me harmonizando. Era Tipo como se mantra. era como se fosse o yin e o yang. E era só assim, não tinha canto, Sim, eu entendi. né? Era essa vibração. E é essa vibração que me harmonizava. Mas foi muito tempo que eu passei ali nessa presença. Tá. Em consciência minha, era muito tempo. Mas aqui no tempo da Terra, se passaram 5 minutos. Entendi. O tempo é uma dimensão meramente física. Olha, Exatamente. se fosse fisicamente possível, eu continuaria conversando com você uma semana, um assunto maravilhoso. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou ficou fascinado. Quero agradecer a Espero sua presença aí, por ter dado essa oportunidade para eu e a Drica levar para vocês esse conhecimento. Espero que seja muito útil. Volta lá no começo, assista, por favor. Dá o seu joinha, compartilha, dá o seu like, comenta. Tá? Mas não basta se inscrever. Ativa o sininho, me ajuda para que esse conteúdo chegue para pessoas tão especiais quanto você, a milhares delas. E se você não faz isso, para em você o conteúdo. Beleza? Vamos subir essa escada juntos? Eu te vejo de novo quarta-feira, no mesmo horário. Obrigado pela companhia. Beijo. Drica, sensacional. Valeu, obrigada. Sucesso para você, reconhecimento e até uma próxima. E muito obrigado. Eu que agradeço. Foi demais a sua presença aqui. Que bom, fico muito feliz. Obrigado. Até a próxima, galera. Valeu.